Fala galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque e sextou por aqui no canal. Torcida do Botafogo que acordou hoje com aquele sorriso bobo no rosto, né? Graças à eminente contratação do Luiz Henrique, né? Maior contratação da história. Muita gente perguntando, né, sobre isso, se é verídica essa informação. E o fato é, os números, né, é de que até hoje, né, ou até ontem, a maior contratação em reais tinha sido a do Arrascaeta, tá? 89 milhões de reais. A do Luiz Henrique, 106, 107, dependendo ali do câmbio do euro, né? Então, realmente, o Botafogo, acima de tudo, dando uma demonstração de força, né, no mercado, né? A Eagle Holden, né? A gente sabe que a grana, na verdade, sai da Eagle Holden, né? Não é um dinheiro ali que o Botafogo pegou, né, para comprar o jogador. Mas a gente vai falar mais disso. Gente, dada a importância da notícia, né, eu gravei ontem um segundo conteúdo, né, lancei à noite, fui um dos primeiros até a fazer esse conteúdo, mas aí teve uma enxurrada de setoristas fazendo, claro, todo mundo empolgado e querendo também explicar para o torcedor o que estava acontecendo, né, tentar entender a situação, né. Então, quem não viu o vídeo de ontem, vou deixar o link aqui na descrição, porque é um vídeo falando mais detalhes da contratação, né, do Luiz Henrique, jovem jogador, 23 anos, base do Fluminense, começou a carreira profissional no Tricolor, né? E, aliás, um amigo meu tricolor acabou de mandar uma mensagem para mim, dizendo que o Fluminense tem direito a 10% da transação. Ele já ficou oriçado, né, com os 10%. Vou averiguar se é verdade essa informação. Mas, galera, tanto o próprio Fluminense, como o Corinthians e o Flamengo tentaram trazer o Luiz Henrique. Até ontem o Flamengo ainda tinha esperanças, né? Tem falas do próprio Landim, quando ele... eu vou falar daqui a pouco do Landim, que vai se encontrar com o Textor amanhã em Orlando, tá? Ele ainda citou o Luiz Henrique como um jogador que o Flamengo tinha interesse, só que essa galera toda não tinha bala na agulha para comprar o jogador, tá? O Fluminense chegou ali até a falar alguma coisa de investir entre 7 e 8 milhões de euros para comprar o jogador, e o Betis não quis nem ouvir falar, porque realmente era um valor considerado muito baixo pelo atleta, né? O Luiz Henrique, que chegou na Europa, teve um bom momento, aliás, passou ali por altos e baixos, tal, mas agora até já tinha recuperado seu futebol, teve boas performances recentes, inclusive diante do poderoso Barcelona, né? O Luiz Henrique. Então, esses 7, 8 milhões do Fluminense, Betis não quis nem abrir conversa. As equipes brasileiras que eu acabei de citar queriam um jogador por empréstimo. Era o que o bolso dessa galera permitia. E o Botafogo chegou lá e apresentou essa proposta, e segundo informações do Fabrício Romano, né, foi ele que ontem, aliás, dando crédito à informação, foi entendendo o que estava se passando. O próprio GE e o Fabrício, a princípio, falaram que o jogador seria adquirido pelo Lyon, tá? E aí a gente tem que entender que essas transações às vezes parecem confusas, e são um pouco, mas o Textor, né, e a Eagle Holden, eles são estrategistas de mercado, né? Então eles acabam vendo o que é melhor para as equipes, né? Então a gente espera que ele vá olhar sempre com carinho pelo Botafogo, olhar com carinho pelo Lyon, né? E aí é interessante, por que o futebol é tão interessante? Deixa eu abrir a porta aqui, tem cachorro querendo entrar. Ah, é a Mia, tinha que ser ela. Eu começo a falar, ela quer aparecer, ainda mais num vídeo como esse, né? Do Luiz Henrique chegando. Fala aí, galerinha. Apareceu, Mia. Então ele quer ver o melhor para os clubes e, claro, também financeiramente, né? É muito interessante porque, assim, a gente pensa o mundo dos negócios é um mundo muito frio, mas quando você fala de futebol, mexe com emoção, é óbvio, né? E o Textor tinha prometido um Botafogo agressivo, a gente estava cobrando isso, né? E aí, ontem, realmente, ele foi mais agressivo do que o Mike Tyson no primeiro round de luta nos bons tempos do Tyson, né? Deu logo uma pancada, né?
um jab, depois um cruzado de direita, enfim, foi uma sequência de golpes à la Mike Tyson, a maior contratação da história do futebol brasileiro, tá? 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais, tá? O Luiz Henrique tinha ido lá para o Betis no meio de 2022, tá? E estava com, na época, acho que foi 12 milhões de euros a contratação. Então, teve uma valorização, até porque ele é um jogador que se valorizou na Europa, né? Ele performou na Europa. Não é aquele jogador que chega lá, bate e volta, né? Tanto é que o Lyon queria, né? E ainda quer, né? Contar com o atleta. Mia quer aparecer de novo, meu Deus do céu, Mia. Vou pegar você no colo aqui, para você sossegar. É que ela quer ouvir as notícias, né? Gente, então assim, é um jogador que está apresentando um bom futebol, né? E com muito mercado de Europa. Então, e isso é que é importante. Vocês veem que o Botafogo hoje consegue trazer um jogador de prateleira lá de cima, né, do futebol espanhol. Isso é histórico, né? Há quanto tempo que não acontecia uma situação dessas, né? E não só falando de Botafogo, mas de futebol brasileiro em geral, né? A própria contratação que eu falei aqui do Arrascaeta foi entre clubes brasileiros, Cruzeiro e Flamengo, né? Agora, um clube brasileiro chegar na Europa e pegar um jogador assim, realmente o Textor deu uma grande resposta. Óbvio, falei isso aqui ontem no vídeo de ontem à noite, a gente agora vai aguardar, né, o Botafogo trazer outros jogadores que estão faltando para compor o elenco, para não só compor o elenco, né, para chegar e ser titular. Lateral direito é a principal dessa. Eu vou logo falar então desse assunto, tá bom, Mia? Do lateral direito, que é o Mateuzinho, né? O Mateuzinho é o nome, é a bola da vez, jogador que chegou a treinar no Corinthians, não houve um acerto entre os clubes, o Corinthians ainda está tentando alguma coisa, por isso até que o John Textor está saindo lá da Espanha, voando para a Flórida, onde ele reside, e vai estar com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, né? Eles mantêm uma boa relação, o Landim falou ontem que eles conversam quase que diariamente e tal, então eles vão assistir junto o jogo do Flamengo e do Orlando City, e aí o Textor vai naturalmente aproveitar a oportunidade para tentar, né, tirar o Mateuzinho lá da Gávea e trazer para o Botafogo, né? Mateuzinho, que virou terceira opção no elenco rubro-negro, né? Aliás, o Mateuzinho, detalhe, o pessoal está agora querendo chamar ele de Matheus França, tá? Aquele nome já de jogador de exportação, né? Com relação ao Wendel, o Botafogo ainda tem interesse, ainda aguarda uma posição do Zenit, né, o clube russo, onde joga o volante Wendel, né? O que está agora pegando é justamente o fato de que o treinador do Wendel não quer liberar ele, vê que é um jogador importante, mas nada que uma conversa não resolva, considerando que o Wendel tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Falando em conversa, ainda voltando ao assunto do Luiz Henrique não tem jeito, é o assunto do dia, é o assunto da semana, né? O Textor foi à Espanha também para conversar com o jogador, né? Falei disso aqui ontem, apresentar o projeto Botafogo, ver que o jogador realmente estaria com os olhos brilhando, né, pelo projeto. E é importante também a gente ver o seguinte, querendo ou não, o jogador estando aqui no Brasil pode até chamar mais a atenção do próprio Dorival na seleção, né? O Luiz Henrique tem um histórico de seleção de base, né? Então pode ser também um argumento aí a ser utilizado. Mas o argumento da grana também fala alto, né? Então, essa é a situação de momento. O Botafogo também está negociando com um atacante, o nome está mantido em sigilo, mas as negociações, até onde eu apurei, estão bem adiantadas, tá? Vamos aguardar. Falando em atacante, mas não para a equipe principal, para o Sub-20, o Botafogo está trazendo o Cauã Toledo, de 17 anos, jovem promessa aí da base, que
brilhou agora na Copinha, em 4 jogos, fez 3 gols pelo Desportivo Brasil. Então o Botafogo está pegando ele por empréstimo, com opção de compra ao final do empréstimo por R$1 milhão. A gente fala tanto em euros que aí quando fala agora R$1 milhão, parece que não é nada, né? Gente, nem sei mais, o dia foi tão louco ontem que eu nem sei mais se eu comentei, acho que não, que o Jefferson Savarino bidou, né? Apareceu no bid, então já está apto aí para estrear pelo Botafogo. Vamos ver se já vai acontecer isso no jogo de amanhã. Pela tendência, né, o Thiago Nunes deve amanhã botar aquela equipe meio que reserva, né? Então depende aí da cabeça do Thiago Nunes, ou se ele vai esperar para terça-feira, né? A gente vê também como é que está o Savarino. O Savarino está treinando normalmente. Qual vai ser o momento ideal aí para a estreia dele, né? E falando em Savarino, eu já dei uma abordada no vídeo de ontem, mas vou repetir aqui porque a gente sabe que a gente tem uma audiência rotativa, né? Então, assim, Carlos, o Botafogo já está cheio de ponta, está trazendo mais um ponta, né? No caso, o Luiz Henrique, ponta direita, apesar de ser canhotinho, né? Ele gosta ali a faixa de atuação dele é toda pela direita. O Savarino tem essa versatilidade de poder ser um jogador mais centralizado. Então, muito provavelmente, dá praticamente para a gente cravar que o Savarino tomaria a vaga do Eduardo ali no meio, na armação, né? Então a gente teria Luiz Henrique na ponta direita, Jefinho na ponta esquerda, além das opções também, obviamente, de Júnior Santos e Vitor Sá, né, como ótimas opções aí de pontas, né? A tendência é que o Botafogo, contratando um lateral direito, retorne ao tradicional, né, 4-3-3, enfim, a gente não use mais, né, os 3 zagueiros. Falei do Júnior Santos. Ontem mesmo eu tinha dito no conteúdo da manhã, né, que o Júnior Santos estava agora com a camisa 11, mas com a chegada do Luiz Henrique, talvez o Júnior Santos tenha que abrir mão da 11, né? Acredito nisso. E aí vamos ver com que camisa jogará. Pouco importa, o importante é que o Jacaré está dando conta do recado, né? Isso é o mais importante. Pessoal, vídeo hoje um pouco mais rápido, mas eu queria ainda trocar essa ideia com vocês, quero ouvir a opinião de vocês sobre a aquisição do Luiz Henrique. Me parece óbvio que o Botafogo não vai parar por aí, que o Botafogo tem que trazer um volante, tem que trazer um lateral direito, se não for o Mateuzinho, que seja o Advíncula, seja outro, mas o Botafogo precisa ir fechando, né? Não adianta só a gente ter um impacto, né, de uma contratação milionária, maior da história do futebol brasileiro, se a gente não tiver essas posições aí. Mas o Botafogo vai trazer, né? É óbvio que a gente fica ansioso, porque já estamos aí 26 de janeiro, né? Finalzinho de janeiro, basicamente há 3 semanas da nossa estreia na pré-Libertadores, né? O Thiago Nunes também precisa de um tempo para treinar essa equipe junto, né? A gente imagina, o Luiz Henrique vai chegar, estava no meio de temporada, né? Vai chegar bem no Brasil, como eu disse, vinha atuando bem as últimas partidas, jogou com Granada, jogou com Barcelona, né? Mas de qualquer maneira tem um período aí de readaptação ao futebol brasileiro. Então é esperar, galera. A tendência agora na lateral que seja o Matheus França, né? Mateuzinho, vulgo Mateuzinho, mas depende também do Flamengo, do Landim, liberar ele, né? O Corinthians ainda está tentando alguma coisa por lá. Gente, para finalizar, muita gente me mandou, até pelo Instagram, né, perguntando, quem não segue ainda, @canal Botafogo Digital, perguntando, mas Carlos, primeira notícia era de que era 6 meses do Luiz Henrique, depois falou que ele poderia ficar 1 ano, e ontem eu passei aqui informação da Raíssa Simplício, né, do Portal Gol, de que o Botafogo vai tentar ficar com o Luiz Henrique por 1 ano e meio. Então assim, hoje, dia 26 de janeiro, é isso mesmo, 26 de janeiro de 2024, a tendência é que o Luiz Henrique permaneça 1 ano e meio no Botafogo até junho e julho de 2025 e depois vá jogar no Lyon, tá? Mas, sinceramente, nem o Textor tem essa resposta. Nem o Textor sabe o que vai acontecer, porque, como a gente tem visto, as coisas são muito dinâmicas no futebol.
Num cenário perfeito que a gente espera que o Luiz Henrique vá desempenhar, vai corresponder, né, esse grande investimento, e eu sei que tem gente aí se perguntando, pô, mas valeu a pena tanta grana, né? O custo-benefício pelo jogador realmente é um valor astronômico, né? Volto a dizer, o dinheiro é da Eagle, né? É um dinheiro que circula dentro da Eagle, né? Obviamente, na hora que ele for para o Lyon, o Botafogo vai também ter alguma, né, um contraponto aí. A gente lembra que o Jefinho também está emprestado por um ano, né? É bom que já vai o Jefinho para o Lyon, é bom, né? O Jefinho e o Luiz Henrique já vão se acostumando ali, pegando entrosamento. Mas, brincadeiras à parte, tá se falando em 1 ano e meio do Luiz Henrique no Botafogo. Mas se ele performar, de repente, ele vira um ídolo por aqui, nada impede que o jogador permaneça, né, mais tempo. Né? De qualquer maneira, 1 ano e meio no futebol, muita coisa acontece. Né? Então a gente tem que esperar, e como eu disse agora há pouco, nem o Textor tem essa resposta, e é tudo uma estratégia. Né? A gente vai observando, eu acho que a vantagem dele estar vindo, sendo contratado pelo Botafogo e não pelo Lyon, ainda tem a questão também lá das limitações de contratação, né? Tem esse detalhe também, o Lyon não pode sair contratando porque tem um teto, né? Me fugiu agora o nome, o termo da situação, mas os clubes, eles não podem investir, acho que se não me engano, mais de 50 milhões de euros no total. Então, assim, o fato dele vir para o Botafogo é muito melhor do que aquela primeira notícia de que ele seria contratado pelo Lyon e talvez emprestado para o Botafogo. Então, ele vem, é o jogador do Botafogo, né? E a gente espera que ele faça aqui uma história. Tá vindo aos 23 anos, tudo para ser aí o auge da carreira dele, vestindo a camisa alvinegra, né? E é uma resposta também que o Textor dá, né? A gente estava muito preocupado, pedindo essa agressividade no mercado, e agora o Textor responde em alto nível, né? E que não pare por aí, que o Botafogo agora busca também outros jogadores que mexam com a torcida. O torcedor do Botafogo ainda está ferido, a ferida não cicatrizou. A gente pode achar que grandes contratações como essa ajudam a cicatrizar. Eu vi também comentários da imprensa, não, só vai cicatrizar na hora que o Botafogo tiver um título, né? A gente vai esquecer o que passou. Seja como for, seja muito bem-vindo Luiz Henrique, e que ele nos ajude aí a trilhar um caminho de sucesso, né? Na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Tô nem contando com Carioca. Beleza, pessoal? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você assistiu até aqui, é porque você curtiu. Não vou esquecer, vou postar o link do vídeo de ontem, que eu falo mais detalhes aí dessa transação toda. Ótima sexta-feira a todos. Torcedor alvinegro, sorriso bobo na cara, né? E que outras notícias boas comecem a pipocar. Até isso ajuda, né? Porque a vinda desse tamanho, uma contratação desse tamanho, ajuda até que outros jogadores também que estavam ali na dúvida e tal, se animem a vir para o Fogão, beleza? Aquele abraço, ótima sexta-feira, valeu, Fogão sempre!